Se nos dias de hoje existe uma cidade que se assemelha à descrição nas lendas antigas do Shangri-La, esta é seguramente Luang Prabang. Situada num vale profundo, onde o rio Namkham se cruza com o Mekong, esta joia de serenidade parou no tempo. Luang Prabang era a capital esplendorosa do antigo reino de Lane Chang, o que quer dizer 1 milhão de elefantes. De madrugada, quando a luz ainda está indecisa, começam a preparar as vendas do grande mercado. Mal a luz da manhã desponta, jovens monges desfilam pelas ruas, numa procissão lenta, colorida e silenciosa. Angariam a subsistência com o espírito liberto das coisas terrenas. País de grande diversidade populacional, no Laos subsistem dezenas de minorias étnicas que conservam os seus costumes, línguas e práticas tradicionais. Um grande número é constituído por pequenos aglomerados populacionais semi-isolados, cuja organização social se orienta para uma única produção. Não longe de Luang Prabang, algumas aldeias nas margens do Mekong fazem-nos recuar no tempo. Utilização de tecnologias milenares, vida comunitária de uma simplicidade extrema. Uma outra aldeia é célebre pela produção de aguardente destilada por processos artesanais. As construções em cana e troncos, cobertas a folhagem, constituem uma forma eficaz de enfrentar o calor e a umidade do clima. A medicina tradicional utiliza os mais diversos produtos vegetais, folhas e ervas secas. A natureza detém o segredo de todas as curas. O pequeno artesanato dá lugar a um comércio rudimentar. Seguindo ainda o curso do Mekong, deparamos com as sagradas cavernas de Tam Ting, em que se conservam centenas de imagens de Buda. Perto de Pak-o, trabalha-se o ferro como nos tempos remotos da descoberta da sua utilização.
O artesanato da prata supõe uma destreza manual que espanta pelos resultados obtidos com instrumentos tão rudimentares. O budismo, introduzido no Laos pelo menos desde o século XI, tem fortes influências do hinduísmo e, sobretudo, do budismo Theravada de Ceilão. Religião tolerante e tolerada, ganha hoje o espaço que perdera em anos recentes. O seu caráter contemplativo e estético coaduna-se bem com o laosiano, que as condições de vida obrigam a conviver com a escassez de meios e a continuar as formas mais ancestrais e tradicionais de vivência cotidiana. Em Ban-U, o tratamento do algodão e a sua tecelagem produzem panos de um geometrismo exótico e um colorido atraente. O algodão é pacientemente preparado antes de ser fiado e tintado. Desde a plantação à recolha, preparação e tecelagem, das cores aos motivos, estes artesãos percorrem o ciclo completo, que vai da mãe terra à necessidade do vestuário para autoconsumo e à produção de excedentes que permitem um pequeno comércio. Se o budismo foi gradualmente aceito pelas gentes do Laos, do centro e do sul, o facto é que em muitas tribos das montanhas e do norte do Laos permanecem as práticas animistas. O primitivismo dos seus rituais e o exotismo dos seus adereços despertam inevitável curiosidade,
relembra-nos o apego a crenças ancestrais que julgávamos desaparecidas. O Mekong tem o tamanho do Laos. Atravessa o país de cima a baixo, molda-lhe os contornos da fronteira oeste. Enorme autoestrada natural, facilita as comunicações, as influências civilizacionais, distribui fertilidade. Marco Polo é tido pelo primeiro europeu a tê-lo atravessado, mas é seguro que emissários portugueses subiram o Mekong até Vientiane no século XVI. Conhecido por Rio Turbulento na China, é a mãe das águas no Laos, antes de se tornar Grande Água no Camboja e Nove Dragões quando espraia os seus braços para atingir o mar na costa sul do Vietnã. Os rios Salween e Moway dividem nos mapas o noroeste da Tailândia da vizinha Birmânia. Separam o Thai Border de uma outra Birmânia que os mapas convencionais desconhecem. Numa faixa longilínea que ocupa mais de um terço do território, alinham-se 7 estados, que mantêm há quase 50 anos a sua autonomia face ao governo oficial da Birmânia, em Rangoon.
aqui se desenvolve a mais antiga e esquecida guerra do mundo. O estado de Karen é o mais importante desses estados, e esta margem, a sua fronteira leste. 2 dias antes de partirmos, um jornal de Bangkok noticiava o desaparecimento de um jornalista inglês na raia tailandesa, nas montanhas fronteiriças, zonas libertadas da ditadura de Rangoon, justamente a zona onde nos dirigíamos. Suspendemos a partida. Conhecíamos os perigos, mas pareceu prudente estabelecer novos contactos para certificar condições de segurança mínimas. Finalmente, 48 horas depois, apanhámos uma caminhoneta no terminal norte de Chak Chak, em Bangkok, para uma acidentada viagem de 14 horas até Mae Sariang. Esperavam-nos discretamente. Viajámos numa carrinha aberta por uma estrada irregular e lamacenta que breve desapareceu, confundida com linhas de água alagadas pelas chuvas copiosas das monções. Chegámos exaustos a Mae Senlat, porto fluvial fronteiriço, onde se acotovelam tailandeses, karens e informadores da polícia política birmanesa, a SLORG. Era o momento de maior perigo que atravessávamos. Embarcámos numa canoa motorizada para a última etapa, pelo conhecido como o Rio do Sangue. Zigzagueámos, salvando checkpoints armados de um e de outro lado, por entre um relevo impressionante, selvagem e belo. 1 hora depois, parámos, 30 km abaixo, num ancorador de 2 árvores. Subimos uma ravina lamacenta, terra travada a pranchas de madeira, até nos surgir uma clareira. 1 dúzia de casas amplas, um só piso sobre estacas, uma arquitetura que se nos foi tornando familiar. Era Manarplo, a capital de Karen. Estamos do outro lado, em território libertado, longe do controle do governo oficial. Uma tranquilidade aparente, resultado de uma guerra sangrenta de quase meio século, de uma tensão permanentemente presente. Karen e os outros estados rebeldes vizinhos têm uma identidade étnica e linguística próprias, que defendem com firmeza e intransigência. Em 1990, o governo militar de Rangoon realizou eleições multipartidárias, depois de colocar sob prisão domiciliária a líder da oposição, Sra. Aung San Suu Kyi. O seu partido, a Liga Nacional para a Democracia, venceu estrondosamente as eleições, mas os militares esqueceram os resultados, mantendo a Sra. Suu Kyi sob prisão. Esta mulher frágil e firme tornou-se herói nacional, símbolo da luta de todas as etnias que procuram a autonomia no interior de um futuro Estado federal. Em 1991, a sua posição é internacionalmente reconhecida com a atribuição do Prémio Nobel da Paz. She is the leader. She is the head of the government. She should be the head of the government right now. And the second, what I know from her writings and also from other conversations and so on, I am very much convinced that she is not only for the Burmese people, for the Burmans, but also for the nationalities. I mean, her view of Burma is not restricted only on the Burmans. Para os Karens, a guerra sempre existiu. A sua resistência armada ao governo oficial da Birmânia moldou toda a sua existência. A sua vontade de autonomia condicionou todas as suas formas de organização cotidiana. A luta ceifou muitos dentre eles. Os cerca de 7 milhões de Karens são uma população jovem, que dá à educação uma atenção privilegiada, simultaneamente disciplinada e integrada. A aprendizagem da vida é tanto preparação para a luta, como aquisição de conhecimentos e abertura ao mundo. A simplicidade dos meios não perturba nem a eficácia, nem o inculcar de valores sólidos, que são certamente uma das chaves de uma tão longa sobrevivência.
Também este lugar foi para mim uma escola. Aqui vim encontrar aquele que me ensinou quase tudo o que sei sobre a sobrevivência em condições tão difíceis. Aquele a quem me refiro, vejam só. Para o ocidental, por um momento transplantado para este microcosmos do fim do mundo, a simplicidade da natureza, a sua riqueza inesgotável, a redescoberta do mais simples e do mais valioso, relativizam os nossos quadros civilizacionais. Sede incontrolada de bens materiais, questionada de súbito pela evidência das necessidades mais primárias e dos valores mais essenciais. A criança, o homem, que transporta uma ânsia dogmática de liberdade, de não subjugação à cultura alheia e aos seus domínios, dá-nos lições de grande sabedoria, da capacidade de distinguir o essencial e de atingir a plenitude da simplicidade. Aprendizagem certamente dura, porque feita de sacrifícios e de engenhosa capacidade de sobrevivência. Mas que lição, que severa lição. As crianças encontram na escola uma forma muito participada de integração na vida social. Aprendem o karen e o inglês em simultâneo, acedendo de imediato às facilidades de ensino que lhes chegam do exterior, dos voluntários de diversas missões protestantes e católicas. No ensino, como em outros domínios, há uma preocupação de formar formadores, de depender cada vez menos de recursos que não sejam próprios. My MS 1 and 2 about the surgery, and now we open the business mega training here. Simplicidade de meios quer dizer escassez de recursos. Porque se a natureza está próxima, a luxuriante e esplendorosa natureza, ela não fornece por si todos os meios para que as crianças estejam ao abrigo dos flagelos da subnutrição e das doenças tropicais. As florestas em volta são a mais rica concentração de madeira de teca do mundo, mas o mosquito que provoca a malária tem aqui também o seu habitat preferido. As escolas têm de ser, por isso, o local de aprendizagem, do saber e da higiene mais elementar. Uma escola para filhos de refugiados e órfãos testemunha a capacidade organizativa do sistema educativo karen. A guerra duradoura e impetuosa deixou muitas crianças sós, outras vítimas dos movimentos migratórios que as situações de convulsão provocam. Desde muito cedo, encontram na escola a sociabilidade que a família lhes não dará. Amanhã, se as circunstâncias não se modificarem, trocarão com uma naturalidade fatal os bancos da escola pelos primeiros exercícios com espingardas. Espingardas de madeira, porque no treino se não desperdiçam armas. Estas crianças que não brincam chegaram cedo demais aos jogos da morte. Sempre assim foi em vida dos seus pais. I want to serve my country about law. I want to go to special in memorial seriously because nowadays our people, our current people, we need education, true education. Começa a vislumbrar-se hoje que nem sempre assim será. Que o mundo de hoje não comporta por muito mais tempo um conflito tão desumano, uma repressão étnica e cultural tão evidentes. Como a educação, a saúde é objeto de uma organização sistematizada. O clima, tropical úmido, a vegetação exuberante e selvagem, armadilhas naturais, tornam a água potável um bem raro e a malária e a desinteria o pão comum. Com os pouquíssimos meios existentes, uma rede de pequenos hospitais prestam os cuidados primários de saúde. Não há médicos em permanência, mas um considerável número de karens são preparados com cursos teóricos e práticos para estarem aptos a garantir com eficácia a assistência às doenças locais. Aqui também a política é clara. Possuir, no mais curto prazo de tempo, autossuficiência em termos de pessoal paramédico apto a tratar as principais patologias locais.
Yes, most of the sickness, malaria. Then pulmonary disease and the dysentery. Num destes hospitais, encontramos uma francesa de uma das organizações internacionais que prestam apoio aos Karen. Não se deixou filmar por receio de ser identificada, mas deu-nos um longo depoimento que nos permitiu compreender a situação, as soluções previstas e as ações em curso. Alors, on a déjà fini deux formations. On en est à la 3e. Et donc, c'est un training de 18 mois qui permet aux étudiants de traiter, de diagnostiquer toutes les pathologies locales. Dans ce training de 18 mois est inclus un training de 3 mois, un training laboratoire, dans lequel ils apprennent à diagnostiquer donc, sur goutte épaisse les Plasmodium falciparum et vivax. Ils sont capables de diagnostiquer la tuberculose, les paragonymoses, les filaires, les examens urinaires, les examens de sel essentiellement. Et après, ils ont tous reçu 3 mois de formation dentaire, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire des... Alors je ne sais pas les noms en français, enfin les extractions, les détartrages et puis les nettoyages de caries, enfin de petites caries. Je ne sais pas comment on appelle ça. A imponência dos lugares, a beleza do relevo e da vegetação. Estes homens estão fundidos na natureza, parcos na roupa, na comida, comedidos nos comportamentos, mas de riqueza interior e sabedoria decantada, fazem esquecer a miúdo que se trata de um cenário de conflito, que a guerra sempre foi a sua forma de vida, que a eficaz preparação para a enfrentar é a razão da sua sobrevivência. Protegida pelas montanhas e pelo clima, esta zona é praticamente inexpugnável. Há mais de 2 anos que a aviação inimiga se não aventura aqui. Mas se a situação militar está de momento estabilizada e controlada, a preparação de toda a população para as situações de conflito aberto, em particular o treino militar, não é por um momento descurado. Se o armamento é débil e menos sofisticado, tem de ser o engenho, a capacidade inventiva e o conhecimento do terreno que equilibram as forças e lhes dão vantagem. Com o tempo, está provado que militarmente os Karen não podem ser dobrados. O inimigo, temos de o admitir, também o sabe e gera na sua curva decrescente este conflito, que no melhor dos casos lhe convém que seja discreto. O treino militar é duro, porque esta guerra é dura e inumana. É duro porque a sobrevivência nestas condições climatéricas e de terreno mergulha no fundamental. É preciso aprender o ritmo da natureza, fazer parte dela, aproveitar a sua força, os seus espaços, porque o inimigo a vencer é outro, e esse não pode ser esquecido, porque as distrações são fatais. Aqui, o sítio para dormir é construído com canas tapadas com plástico. Comem-se frutos silvestres e partes de bambu. Bebe-se água tirada do corte das árvores. A sobrevivência é feita exclusivamente com o que a floresta nos oferece. Falámos com os mais altos responsáveis, o presidente Boumia, herói lendário da resistência, o primeiro-ministro, responsáveis militares, mas também falámos com simples soldados, com jovens que tinham estudado no estrangeiro e retornaram voluntariamente à luta da resistência. Vivemos o seu cotidiano, a forma simples e cortês, a sua convivência, o respeito mútuo e a ausência de qualquer subserviência. O seu inequívoco patriotismo, apego às tradições nacionais e à sua luta é afinal parte integrante da sua cultura. Território delimitado por uma cultura que comporta tradições e, sobretudo, uma língua. Mas os Karen não são fechados, situação que as condições naturais poderiam justificar. Em Manarplo não se come bife nem se usam sapatos, mas os Karen de sandálias e larga saia arrepanhada veem a CNN e a BBC. Aqui e além encontramos o marco gregário da terra e do lugar. A casa em que se nasceu ou viveu, o lugar da primeira escola.
Os Karen são uma população jovem, mas mesmo os mais velhos conheceram desde sempre as precárias condições da luta. Para os mais novos, a nuance